Vamos lá agora então, né, para finalizar as discussões. Vou responder 10 questõezinhas aqui de demências. Né? A gente acabou de assistir a aula de demências pelo médio curso, né? Não respondeu nenhuma questão. E é aqui onde a gente testa, né? Você consegue aplicar os conhecimentos que acabou de receber. Além disso, a gente testa no Anki também, né? Mas aqui é o grande teste para poder sintetizar um pouco melhor o que foi aprendido exatamente agora. Eu só vou selecionar aqui as questões que eu peguei no Anki e vou colocar no baralho correto, né? Eu não sei se cai na quarta parcial Alzheimer, mas eu vou até adicionar aqui um novo cartão, Alzheimer, né? Alzheimer e outras. Alzheimer e outras, né? Daí eu consigo separar do parkinsonismo, né? Então eu vou ter Alzheimer e vou ter síndrome de Parkinson separadinhos. Então vamos seguir aqui, 10 questõezinhas. Mulher de 68 anos hipertensa tem apresentado há 8 meses perda gradual da memória, sendo que no último mês deixou de reconhecer alguns familiares. Há uma semana não se alimenta e se nega a conversar. O médico que presta assistência à família a longa data, frente ao caso, introduziu polivitamínicos e donezepila, que é um inibidor da acetilcolinesterase, né? Então ele está tratando esse médico aqui, né? Provavelmente com vitamina E aqui, uma boa carga de vitamina E nos polivitamínicos, né? Que tem certa evidência. Ele está tratando para doença de Alzheimer. Né? O diagnóstico é de doença de Alzheimer, pois a paciente apresenta perda de memória associada a outra função cognitiva. Aí vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A suspeita de uma síndrome demencial devem ser realizadas ressonância magnética de crânio, escala de depressão e coleta de serologia para hepatites. Né? Hepatite não dá demência. Trata-se de um... Bom, hepatite não dá, mas afetação... Hepatite não dá, mas a afetação... Mas a afetação hepática dá. Hepatite viral não dá, mas né, insuficiência hepática dá. E aqui, suspeitos de uma síndrome demencial, devendo ser solicitada a ressonância magnética de encéfalo, dosagem de vitamina B12, VDRL, né, para neurosífilis, TSH para hipotiroidismo, sorologias para hepatite, por causa da hepatite fulminante, e HIV, que também pode levar a um quadro demencial. Né? Então, essa é a melhor resposta aqui da nossa questão. Essa é a melhor resposta à nossa questão. Não é possível diagnóstico de uma síndrome demencial primária, quer seja ela Alzheimer, Lewy ou frontotemporal, sem estudo de ressonância ou tomografia de crânio em locais ou situações nas quais a ressonância não é possível. Né? Então é isso. Próxima questão, USP 2022. Homem de 80 anos de idade, engenheiro aposentado, quer dizer que ele deveria ter um mini mental alto, maior do que 26, maior do que 27 pontos, se não me engano. Normal 28, está dizendo ali. Procura ambulatório de geriatria por estar cada vez mais esquecido há 2 anos, desde a morte de sua esposa. Apresenta tristeza ocasional quando se lembra da esposa. A filha refere que há 1 ano está morando junto com o paciente, pois ele não estava se alimentando bem e estava com dificuldade de realizar afazeres domésticos. Estava esquecendo de comer, provavelmente, né? Não estava conseguindo mais comer, não estava esquecendo de comer. Dificuldade de realizar afazeres domésticos, provavelmente estava se esquecendo de fazer esses afazeres, ou então ele estava com dificuldade mesmo, né, com apraxia, com disartria, né, com parkinsonismo. O exame clínico apresenta-se repetitivo, com dificuldade de terminar frases. Semiologia cardiopulmonar abdominal sem alterações. O mini-exame do estado mental é de 24 de 30. Normal seria 28 para esse paciente com 80 anos de idade que é engenheiro. A cena alternativa que relaciona os exames complementares indicados para a investigação desse paciente. Vamos dar uma olhada aqui. B12 sérica, TSH, porque pode ser deficiência de de cianocobalamina, né? A B12, né? Provavelmente ele vai estar anêmico também. Ou, na verdade, a demência por vitamina B12, o quadro neurológico, né? O sinal de demência por
vitamina B12, deficiência de vitamina B12, pode se apresentar sem anemia, né? Pode se apresentar sem anemia. E aí, se eu dou folato para o paciente, ele começa a produzir mais hemácia e acaba desenvolvendo a demência, né? Não, ao contrário, na verdade. O paciente tem a deficiência de vitamina B12, não tem a deficiência, né? Mas ele tá anêmico, eu dou folato, e aí, sem dosar a B12, e aí ele faz um quadro de demência. TSH, T4L, sorologia para sífilis e HIV e tomografia de crânio. Aqui encaixa, né? Vamos ver mais se tem mais coisa. Dose de ferro sérico, hemograma, TSH, coagulograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, ressonância de crânio. Não, né? A C aqui encaixa melhor, né? Encaixa melhor os diferenciais aqui. Aqui faltou para nós testar a hepatite, né? E ressonância magnética de crânio eu acho que vai ser melhor no segundo momento, né? Mas aqui na tomografia de crânio, sobretudo num centro que não tem ressonância, a gente vai conseguir observar algumas alterações, né? Tipo a atrofia cortical. Paciente de 75 anos, vem há 3 meses com declínio cognitivo, incontinência urinária e dificuldade de marcha, né? Essa daqui é uma tríade de uma doença específica chamada hidrocefalia de pressão normal. Caracterizada por passos curtos e lentos, instabilidade postural, principalmente ao virar o corpo, que o levou a sofrer várias quedas. Qual o diagnóstico mais provável? Hidrocefalia de pressão normal com essa tríade, né? Tríade de não sei o que, Adams. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem o nome aqui, o epônimo. Mas é hidrocefalia de pressão normal. A tríade de hidrocefalia de pressão normal. Paciente com incontinência urinária, dificuldade de marcha, ataxia de marcha e demência. Homem de 35 anos de idade, ó, muito jovem para ter demência. Vamos ver se ele tem. Vem para consulta na OBS queixando-se de queimação retroesternal diariamente, principalmente após refeições, há vários meses. Até agora não tem nada a ver. Aqui tá cagado, né? Resposta da questão já tá aqui, no SUS Bahia, ó. Às vezes sente gosto amargo na boca, principalmente à noite. Nega epigastralgia, o empachamento pós-prandial, né? Não tem dispepsia. Acredito que o quadro piora quando come molho de tomate ou toma refrigerante. Até agora, né? Nega comorbidades. Exame físico sem alterações. Traz uma endoscopia digestiva alta realizada há um mês com achado de gastrite e enantematosa leve de antro com pesquisa de H. pylori negativa. Está tomando omeprazol ao dia 2 semanas por conta própria, tendo percebido melhora dos sintomas. Já fez uso por outras vezes, mas os sintomas sempre recorrem quando suspende a medicação. Refere preocupação porque viu na internet que o omeprazol pode causar demência, e pode mesmo. O paciente se queixa também das dificuldades em tomar regularmente a medicação. Diante do quadro, indica a causa de demência, que raramente poderia se associar ao uso prolongado de omeprazol. Deficiência de vitamina B12, né? Hipovitaminose B12. Essa daqui estava bem fácil. Mulher de 50 anos levada ao pronto-socorro pelos filhos que notaram sua desorientação em relação a si mesma, ao local e ao que estava fazendo. Tem amnésia para os fatos que antecederam o episódio referido, além de amnésia anterógrada, sendo o restante do exame neurológico normal. O quadro melhorou em 24 horas. Eita! O quadro mais provável é crise convulsiva parcial, conversão histérica, ataque isquêmico transitório ou amnésia global transitória. Acho que aqui é ataque isquêmico transitório, talvez, né? Pode ter tido um TIA aqui e depois ela retornou. Não, não é. Amnésia global transitória. Isso aqui não trouxe o Medicurso, né? Não tem comentário da questão do SES do Rio de Janeiro, uma questão de R3 de clínica médica, né? Eu acerto eu erro essas questões de R3 dos temas que eu domino e estudei um monte e com certeza não acertaria esse. FAMERP 2021 R3 de novo aí, matando a minha cabeça. Paciente de 75 anos, 8 anos de escolaridade, vem em consulta com queixa de perda de memória iniciada há 1 ano. Vira relato que o paciente não consegue mais cuidar do próprio dinheiro, se perdeu recentemente, indo ao mercado, encontra-se mais repetitivo, né? Quadro de Alzheimer, né? Ele tem demência. Tem história de etilismo e hipertensão, mas faz uso de medicamentos só eventualmente. Na sua avaliação, ele pontua 18 no mini mental, né? Mini exame do estado mental, mini mental. E 9 no teste de fluência verbal.
Esse eu já não conheço. Quais exames você deve solicitar para investigação do caso da paciente? Exames que com uma foto do crânio, porque eu gostaria de uma foto do crânio, eu quero exames que limpem o diagnóstico diferencial de demências, né? Então o paciente está ficando demente. Função hepática, renal, não tem nada a ver com renal. Eletrólito, CPK, tem nada a ver com CPK. Sorologia para HIV e sífilis, dosagem de vitamina B12, função tireoidiana, função hepática e ressonância de crânio. Responderia essa daqui. Toxoplasmose não tem nada a ver, função renal não tem nada a ver. Então, alternativa C aqui. Tem que gravar só o mecanismo fisiopatológico, isso é simples, né? O problema é que quando o tempo passa, a gente esquece até isso. Mas, vamos lá, tá no Anki. Tá no Anki, tá com Deus. Médico de família e comunidade recebeu uma denúncia de maus tratos contra uma idosa de sua comunidade. Dona Maria tem 82 anos, os vizinhos acusam sua nora de não alimentá-la e prendê-la em casa. Ai, que absurdo. Na visita domiciliar, a nora refere que a paciente está muito agitada, não toma banho, perde-se na rua, esqueceu o que comeu, não consegue dormir à noite e chama pelos seus pais já falecidos. Quadro de demência, né? Veio morar com seu filho e sua nora há 1 ano, na mesma época em que parou de fumar e beber, o que fazia regularmente. Ao exame físico, olha, a velhinha parou de beber e parou de fumar e ficou doida. Não pode. Ao exame físico, desorientada, tempo espacialmente, desidratada, emagrecida e hipocorada. Ritmo cardíaco regular, sem alterações respiratórias, perda urinária involuntária. Opa, perda urinária involuntária, né? Perdeu o controle aqui. Pressão arterial de 170 por 90. A nora refere que a paciente faz uso das seguintes medicações: captopril, diazepam, digoxina. Apresenta exames recentes: hemoglobina hematócrito 27, VCM 102. Tem macrocitose aqui, hein? Certo grau, né? De macrocitose. E aí, vai ser doença de Alzheimer ou anemia megaloblástica? Hemoglobina de 9,5. Sorologia de sífilis HIV negativas. Ressonância magnética de crânio com atrofia cerebral severa. Atrofia cerebral severa, meu amigo, é doença de Alzheimer. Não é. Qual diagnóstico pode ser excluído? Ah, nossa, olha as ideias. E é a questão por não ler, irmão. Podia ser tudo isso. Aí é vacilo, hein? Da Faculdade de Medicina da ABC, né? Questão grande aqui. Errei a questão por não ter lido o final aqui dela. Isso daí serve. Ah, bom, final do dia, né? 18 horas, já tô bem cansado. Comecei a estudar às 8. Mas violência contra o idoso aqui poderia ser com base nos dados apresentados, né? Ela faz uso de digitálico que pode dar quadro demencial, e a gente conhece. A anemia megaloblástica, ela tem o VCM compatível, né? Teria que dosar aí B12, entender se a gente está com a B12 diminuída. Doença de Alzheimer para mim o principal diferencial aqui, né? Por causa da atrofia, etc. Mas 82 anos também, a gente está esperando certo grau de atrofia, essa mulher só não está esperando o quadro demencial, né? HFA 2018 R3. Essa alternativa que apresenta um medicamento que regula a atividade glutamato, que é liberado em grandes quantidades por células danificadas pela doença de Alzheimer. É a galantamina, né? Não, memantina, né? Que está relacionada ao glutamato. Memantina. É isso aí. Com relação à demência de Alzheimer, é incorreto afirmar. Os fatores de risco mais importantes são o envelhecimento e a história familiar positiva para a demência. Isso é correto afirmar. É o principal diagnóstico na população idosa. Principal diagnóstico de demência, né? Principal diagnóstico na população diagnóstica. Ressonância magnética do encéfalo pode ser normal na fase inicial. Isso é verdadeiro. Nas fases avançadas, a análise do líquor demonstra alterações características, tais como elevação de gama-globulinas e redução da glicose. Isso aqui não sei. Eu acho que eu vou marcar essa, mas de qualquer maneira foi anulada, né, a questão aqui. Nossa, um texto gigantesco, né?
Vamos ler aqui, vai. Força. Questão do Surse 2022, né? Um texto imenso, eu vou ler em voz baixa. Legal. Que questão, hein, cara? Que questão. Ana, demência de Alzheimer. Nossa, que questão, hein? E a questão fez a gente pensar aqui em tudo, né? Em vascular. Vou copiar essa questão aqui e vou mandar pra mim mesmo nas notas pra salvar e ter como. Nossa, legal, hein? Beleza, né? Questão legal. Bem legal. Eu acho que eu acertei aqui, vamos ver. Não, e a demência vascular. Por quê, né? Porque, né? Tem uma afetação em tudo aqui. Não tem aquela história, né? Que não tem aquela história em degraus de demência vascular. Faz sentido eu imaginar, porque se as filhas agora já estão tendo AVCs, né? Quer dizer que a mãe teve alguns, mas não contou nenhuma história dela tendo AVCs, né? Não é só a mãe nesse diagnóstico. Sabemos no meio da história que há um histórico familiar de AVC, ressonância associada à epidemiologia sugere a possibilidade de cadazil, uma doença autossômica dominante em que há acometimento arterial difuso e cujos sintomas são enxaqueca, acidentes vasculares cerebrais recorrentes e demência. Aliás, a dona Benarina apresenta disfunção executiva, algo atípico para a doença de Alzheimer e doença por corpos de Levy, doenças primárias cujas características são, respectivamente, perda da memória para Alzheimer e alteração da linguagem e alucinações, parkinsonismo e perda da memória. Os cachorros resolveram cantar aqui. Então é isso, né? Conjunto da obra mais alterações na ressonância sugerem demência vascular. Demência frontotemporal não evolui dessa forma.
e não acomete com frequência na faixa etária, né? Doença frontotemporal evolui mais na mudança repentina no comportamento, no paciente talvez mais jovem aí. A gente vai pensar em demência frontotemporal, doença de Pick. Mas é isso, né? Pra mim, ia ter também disfunção executiva, né? Mas não é o caso, né? Síndrome pseudobulbar foi mencionado, início precoce de alteração na marcha, mas não trouxe memória, né? Que é minha principal referência aí pro diagnóstico. Então, beleza. Acertamos 5 questões de 10, né? Então há muito o que melhorar em relação a essas questões, mas a gente vai acabar por rever aqui todos os cards no Anki em relação a essas discussões e vai refazer questões aí em outro momento também sobre demência, até porque eu me interesso pelo assunto. Então, tá finalizado aqui.